Amados, esta não é uma oração noturna casual. Esta é uma oração de cobertura para o sono, designada para colocar seu corpo, mente, espírito e o ambiente ao seu redor sob a proteção ativa do sangue de Jesus enquanto você descansa. Enquanto você escuta, esta oração atuará em níveis que você não precisa gerenciar, guardando o seu sono, silenciando inimigos ocultos, bloqueando ataques malignos e detendo qualquer coisa que tente operar contra você durante as horas da noite. Você não vai dormir exposto. Você não vai dormir vulnerável. Você vai dormir coberto. Antes de começarmos, eu os convido a ir aos comentários e escrever, como um ato de fé e aliança com o céu: eu durmo coberto pelo sangue de Jesus esta noite. Esse comentário não é apenas uma interação. É um ato de alinhamento da sua alma com a proteção divina. Agora, relaxe seu corpo, acalme sua respiração e permita que esta oração o cubra enquanto você se prepara para dormir. Pai, no nome poderoso, vivo e protetor de Jesus Cristo, venho diante de Ti agora, enquanto a noite se aproxima, colocando esta vida, este corpo, esta mente e este sono sob a total autoridade e cobertura do sangue de Jesus. Ao final do dia e início da noite, recuso-me a descansar descoberto, desprotegido ou sem guarda, porque Tu és um Deus que zela pelo Teu povo mesmo enquanto dorme. Peço que o sangue de Jesus seja aplicado sobre meus pensamentos, minhas emoções, meu corpo físico e meu ambiente, formando uma cobertura que não enfraquece na noite e não dorme quando eu durmo. Onde o medo tentou se erguer silenciosamente após o anoitecer, que seja silenciado. Onde a ansiedade tentou interromper o descanso, que perca sua força. Onde a depressão oprimiu o coração com peso, que seja levantada. Onde a dor ou a enfermidade tentou falar através do corpo, que o sangue fale de paz e restauração. Tua palavra declara em Êxodo 12:13, quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. E eu me firmo nessa verdade agora, crendo que onde o sangue de Jesus é aplicado, a destruição não entra, o mal não permanece e o perigo não fica. Ao me preparar para dormir, peço-te que guardes as horas da noite, sabendo que a escuridão é muitas vezes quando os inimigos ocultos tentam seu trabalho. Levanto-me contra todo inimigo oculto que opera em segredo, todo ataque maligno que espera o descanso começar. Todo ataque demoníaco destinado a perturbar o sono, e toda obra de feitiçaria, magia negra, vodú ou influência de Jezabel que busca acesso durante as horas vulneráveis. Nada disso tem permissão para operar sobre minha vida esta noite. Que o sangue de Jesus se torne uma muralha ao meu redor. Que guarde meu quarto. Que cubra minha cama. Que proteja meus sonhos. Que proteja minha mente de pensamentos intrusivos e meu corpo de perturbações. Tua palavra declara novamente no Salmo 4:8, em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E eu recebo essa promessa agora, declarando que meu sono não será inquieto, interrompido ou atacado, mas pacífico, profundo e protegido. Peço que toda forma de inquietação interior seja aquietada, ruído mental, sobrecarga emocional, estresse carregado do dia, tensão não resolvida, fadiga física e preocupação oculta que tenta emergir quando tudo se torna silencioso. Que a paz de Deus se assente sobre mim como um cobertor, acalmando meus pensamentos, relaxando meu corpo. Ao mesmo tempo, confronto toda força externa que busca perturbar a noite. Ataques malignos enviados contra o descanso, interferência demoníaca dirigida aos sonhos, monitoramento espiritual destinado a criar medo e quaisquer acusações legais ou espirituais levantadas contra a minha vida. Pela autoridade de Jesus Cristo e pelo poder de seu sangue, esses ataques são detidos antes que me alcancem. Façamos uma pausa por um momento. Você pode sentir como seu corpo começa a relaxar quando sabe que não é sua responsabilidade guardar a noite. Tua palavra declara novamente em Jó 33:15-16, em sonho ou em visão de noite. Então, abra os ouvidos dos homens. Assim, peço que, mesmo enquanto durmo, guardes meus sonhos, permitindo apenas o que vem de Ti e bloqueando qualquer coisa destinada a confundir, assustar ou perturbar. Que o sangue de Jesus purifique a atmosfera do meu quarto. Remova todo o resíduo do dia. Limpe toda a presença persistente. Silencie todo observador invisível. Que as horas da noite sejam seladas com paz e segurança.
Coloco meu sistema nervoso sob o sangue de Jesus. Coloco minha frequência cardíaca sob o sangue de Jesus. Coloco minha respiração sob o sangue de Jesus. Coloco todo o meu ciclo de sono sob proteção divina, declarando que meu descanso me restaurará, não me esgotará. Pai, enquanto durmo, que tua presença permaneça ativa. Que anjos sejam designados para me guardar. Que nada se aproxime. Que nada perturbe. Que nada interrompa o que tu estás protegendo. Confio a ti a noite. Confio a ti meu descanso. Confio a ti minha vida. E durmo agora totalmente coberto, totalmente guardado e totalmente protegido pelo sangue de Jesus, a salvo de inimigos ocultos e ataques malignos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pai, no nome poderoso, eterno e invicto de Jesus Cristo, continuamos esta oração em batalha espiritual à medida que a noite se aprofunda, sabendo que a escuridão não ganha autoridade porque o sol se pôs, e o sono não torna teus filhos vulneráveis quando estão cobertos pelo sangue de Jesus. Esta noite não é território aberto. Este sono não é tempo desprotegido. E este corpo não é terreno exposto, porque o sangue de Jesus fala mais alto que todo movimento invisível, todo plano oculto e toda intenção maligna formada em segredo. Peço que o sangue de Jesus seja ativamente imposto durante as horas da noite, não apenas repousando sobre o corpo, mas movendo-se como fogo através da atmosfera, do quarto, do ar e de cada camada espiritual que cerca este sono. Onde o medo tentou se levantar quando as luzes se apagaram, ele é silenciado. Onde a ansiedade tentou apertar o peito, ela é quebrada. Onde o peso tentou se assentar na mente, ele é levantado. Onde a dor e a enfermidade tentou falar mais alto na quietude, ela é subjugada sob a autoridade divina. Tua palavra declara em Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. E nós declaramos que o sangue de Jesus agora governa a vida, a força, a respiração e o descanso, fluindo com autoridade sobre cada sistema do corpo. Ao começar o sono, confrontamos inimigos ocultos que preferem operações noturnas, forças que esperam a consciência diminuir, resistência que tenta acesso através dos sonhos, ataques que visam o descanso porque falharam durante o dia. Toda tentativa desse tipo é interceptada. Toda missão desse tipo é cancelada. Toda presença desse tipo tem acesso negado. Nós nos opomos a ataques malignos projetados para perturbar o sono, interferência demoníaca dirigida aos sonhos, feitiçaria enviada para criar inquietação, magia negra liberada para causar peso, voodoo destinado a trazer medo e pressão do tipo Jezabel com o objetivo de manipular emoções em silêncio. Nenhum desses sobrevive ao contato com o sangue de Jesus. Que o sangue marque as portas. Que o sangue sela as janelas. Que o sangue cubra a cama. Que o sangue cerque o corpo. Que o sangue fale de paz a cada célula. Tua palavra declara novamente em 2 Reis 6:17, a montanha estava cheia de cavalos e carros de fogo ao redor. E pedimos que, mesmo agora, enquanto o sono se instala, a proteção invisível do céu cerque este lugar, montando guarda onde os olhos não podem ver e onde as mãos não precisam lutar. Peço que o ruído mental seja completamente aquietado. Que os pensamentos acelerados se acalmem. Que a sobrecarga emocional se dissolva. Que o estresse carregado do dia perca seu poder. Que o esgotamento se torne restauração em vez de vulnerabilidade. Façamos uma pausa por um momento. Você pode sentir como a atmosfera parece mais guardada, como se a própria noite tivesse sido colocada sob controle. Aplicamos o sangue de Jesus sobre os sonhos, declarando que nada entra na mente sem permissão divina. Nenhuma imagem assustadora, nenhuma mensagem confusa, nenhuma intrusão espiritual. Apenas descanso, quietude e proteção. Confrontamos o monitoramento espiritual, a observação invisível e qualquer tentativa de ocultar informações ou exercer pressão durante o sono, declarando que o sangue de Jesus cega todo observador, silencia toda voz e bloqueia toda forma de acesso. Este sono não é observado. Este descanso não é interrompido. Esta noite não é compartilhada. Tua palavra declara novamente em Isaías 32:18, o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. E nós recebemos essa promessa agora,
declarando que este sono é seguro, ininterrupto e profundamente restaurador. Que o sistema nervoso relaxe sob a autoridade divina. Que a respiração se acalme naturalmente. Que o coração descanse sem ansiedade. Que o corpo libere a tensão acumulada do estresse e da pressão. Que o sono se torne cura em vez de vulnerabilidade. À medida que a noite avança, que o sangue de Jesus permaneça ativo, vigiando cada hora, cada ciclo de sonho, cada momento de inconsciência, garantindo que nada se aproxime, nada interfira e nada perturbe o que tu estás protegendo. Pai, permanece presente durante a noite. Que os anjos guardem continuamente. Que a paz permaneça ininterrupta. Que a força seja restaurada silenciosamente. E que este sono seja coberto, selado e defendido pelo sangue de Jesus. A salvo de inimigos ocultos e ataques malignos até que amanhã chegue, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pai, no nome incomparável, vigilante sempre vivo de Jesus Cristo, continuamos esta batalha noturna sabendo que o sono não é rendição e o descanso não é exposição. Quando o sangue de Jesus é ativamente imposto enquanto o corpo repousa e a consciência se aquieta, a autoridade diminui, a vigilância não enfraquece e a proteção não se desvanece. Porque tu és um Deus que não cochila nem dorme. Dirigimo-nos à própria noite agora, não como um traje passivo de horas, mas como um território que deve se submeter à ordem divina. Cada momento de escuridão, cada intervalo silencioso, cada movimento invisível é trazido sob a autoridade de Jesus Cristo, para que nada opere sem controle e nada se mova sem ser desafiado. Confrontamos as camadas mais profundas onde os ataques tentam acesso sutil. O medo que surge apenas quando o quarto está quieto. A ansiedade que aperta o peito depois que as luzes se apagam. O peso que pressiona a mente na quietude. O desconforto físico que se intensifica durante o descanso. E o esgotamento que tenta transformar o sono em vulnerabilidade em vez de restauração. Nada disso tem permissão para se aproveitar da noite. Tua palavra declara no Salmo 1:2-1:4, eis que não dormitará nem dormirá o guarda de Israel. E descansamos nessa verdade agora, sabendo que enquanto este corpo dorme, o céu permanece alerta. Confrontamos inimigos ocultos que se especializam em operações noturnas, forças que evitam a resistência da luz do dia, estratégias projetadas para funcionar através dos sonhos e pressão liberada em silêncio em vez de ruído. Toda operação desse tipo é detetada. Todo plano desse tipo é interrompido. Toda presença desse tipo é expulsa pela autoridade do sangue de Jesus. Nós nos opomos a ataques malignos liberados contra o descanso. Interferência demoníaca destinada a perturbar a paz. Feitiçaria destinada a causar inquietação ou medo. Magia negra projetada para trazer peso. Vodú designado para manipular sonhos. E pressão do tipo Jezabel tentando o controle emocional durante a vulnerabilidade. Nada disso tem permissão para permanecer ativo durante esta noite. O sangue de Jesus é agora imposto como uma fronteira viva, cercando este corpo, saturando este espaço, selando esta atmosfera e marcando este sono como intocável. Onde o sangue fala, o acesso é negado. Onde o sangue está, a intrusão falha. Tua palavra declara novamente em Números 23:23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. E nos firmamos nessa autoridade agora, declarando que nenhum feitiço, nenhuma maldição, nenhum monitoramento e nenhuma manipulação podem funcionar onde o sangue de Jesus está ativo. Falamos à mente e ordenamos que descanse sem intrusão. Falamos ao corpo e ordenamos que relaxe sem perturbação. Falamos à atmosfera e ordenamos que permaneça quieta, guardada e segura. Façamos uma pausa por um momento. Você pode sentir como a noite parece contida agora. Como algo que antes parecia imprevisível está sendo mantido no lugar. Agora, porque o sono deve estar totalmente alinhado com a proteção e a autoridade, entramos em acordo juntos com o propósito de selar esta noite sob a cobertura divina. Declare isto em voz alta comigo: meu sono está totalmente coberto pelo sangue de Jesus. Repita comigo: meu sono está totalmente coberto pelo sangue de Jesus. Continuamos em batalha além das palavras faladas, impondo proteção sobre cada ciclo de sono, cada estágio de sonho,
cada respiração tomada durante a noite, garantindo que nada entre no subconsciente sem permissão divina. Nenhum medo passa pelos sonhos, nenhuma confusão se instala na mente, nenhum peso repousa sobre o corpo. Tua palavra declara novamente em Provérbios 3:24, quando te deitares, não terás medo, sim, tu te deitarás, e o teu sono será doce. E recebemos essa doçura agora, não um descanso superficial, mas um sono profundo, restaurador e guardado. Liberamos a presença de Deus no quarto até que preencha o silêncio, assente o ar e governa o próprio tempo. Que a paz se torne a força dominante. Que a segurança se torne a atmosfera. Que o descanso se torne ininterrupto. Pai, permanece de vigia durante cada hora desta noite. Que os anjos guardem sem pausa. Que o sangue de Jesus permaneça ativo sem enfraquecer. Que nada se aproxime. Que nada perturbe. Que nada retorne. E que este sono seja profundo, protegido e totalmente restaurado, coberto pelo sangue de Jesus, a salvo de inimigos ocultos e ataques malignos até que amanhã chegue, no nome poderoso e vitorioso de Jesus Cristo. Amém. Pai, no nome supremo, vigilante e todo-poderoso de Jesus Cristo, continuamos em batalha noturna com total autoridade, sabendo que o sono reduz o domínio e o descanso não enfraquece a proteção. Quando o sangue de Jesus é ativamente imposto, enquanto o corpo se aquieta e a consciência se acalma, tua autoridade não diminui, tua presença não se retira e tua proteção não pausa, porque tu permaneces de vigia a cada segundo da noite. Tomamos autoridade sobre a própria noite, declarando que a escuridão não possui estas horas e o silêncio não pertence a inimigos ocultos. Cada momento desta noite é governado pela ordem divina e cada movimento invisível está sujeito à autoridade de Jesus Cristo. Confrontamos as vulnerabilidades mais profundas que tentam surgir depois que a mente se acalma. Medo que sussurra em vez de gritar. Ansiedade que aperta o peito quando tudo fica quieto. Peso que pressiona o coração sem explicação. Dor física que se intensifica durante o descanso, enfermidade que tenta falar mais alto na quietude e exaustão que tenta transformar o sono em fraqueza em vez de restauração. Nada disso tem permissão para se aproveitar da noite. Tua palavra declara em Lamentações 2:19, derrama o teu coração como água perante a face do Senhor. E derramamos todo fardo agora, não permitindo que nada permaneça sem ser tratado à medida que o sono se aproxima. Confrontamos inimigos ocultos que se especializam em atividades noturnas, forças que evitam o confronto aberto, ataques que esperam a consciência diminuir, pressão projetada para entrar através dos sonhos, interferência dirigida ao descanso porque falhou durante as horas de vigília. Toda estratégia desse tipo é exposta. Toda operação desse tipo é interrompida. Toda presença desse tipo é removida. Nós nos opomos a ataques malignos liberados contra o sono. Ataques demoníacos visando a paz, feitiçaria enviada para perturbar o descanso, magia negra destinada a trazer peso, voodoo designado para criar medo e pressão do tipo Jezabel com o objetivo de manipular emoções em silêncio. Estes ataques não passam pelo sangue de Jesus. Eles não permanecem. Eles não retornam. O sangue de Jesus é agora imposto como um escudo vivo cercando este corpo, saturando este espaço, selando esta atmosfera e marcando este sono como território proibido. Onde o sangue fala, o acesso é negado. Onde o sangue está, a intrusão desmorona. Onde o sangue permanece, a segurança é imposta. Tua palavra declara novamente em Jó 11:18-19, tu te deitarás, e ninguém te amedrontará. E recebemos essa promessa agora, declarando que o medo não tem autoridade sobre esta noite. Falamos à mente e ordenamos que descanse sem intrusão. Falamos ao corpo e ordenamos que relaxe sem perturbação. Falamos à atmosfera e ordenamos que permaneça quieta, guardada e segura. Cada sistema do corpo entra em alinhamento com a paz e a restauração. Façamos uma pausa por um momento. Você pode sentir como a própria noite parece contida agora. Como se não fosse mais imprevisível, mas totalmente governada. Agora, com o propósito de selar este sono sob a autoridade divina e a cobertura do sangue, declare isto em voz alta comigo: eu durmo em segurança, totalmente coberto pelo sangue de Jesus. Repita comigo:
Eu durmo em segurança, totalmente coberto pelo sangue de Jesus. Continuamos a impor a proteção além das palavras, declarando que cada ciclo de sono, cada estágio de sonho, cada respiração tomada durante a noite é guardada pelo céu. Nenhuma intrusão entra no subconsciente. Nenhuma confusão se forma nos sonhos. Nenhum peso repousa sobre o corpo. Nenhum medo retorna através do silêncio. Tua palavra declara novamente em Isaías 26, 3, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. E recebemos essa paz perfeita agora, permitindo que o sono se torne profundo, ininterrupto e restaurador. Liberamos a presença de Deus no quarto até que preencha o ar, assenta o silêncio e governa o próprio tempo. A paz se torna a atmosfera. A segurança se torna o ambiente. O descanso se torna terreno protegido. Pai, permanece de vigia durante cada hora desta noite. Que os anjos montem guarda sem pausa. Que o sangue de Jesus permaneça ativo sem enfraquecer. Que nada se aproxime. Que nada perturbe. Que nada retorne. E que este sono seja profundo, guardado, restaurado e totalmente protegido, coberto pelo sangue de Jesus, a salvo de inimigos ocultos e ataques malignos até que amanhã chegue, no nome poderoso e vitorioso de Jesus Cristo. Amém. Pai, no nome poderoso, vigilante e governante de Jesus Cristo, avançamos mais profundamente na batalha noturna agora, não apenas pela autoridade liberada através do sangue de Jesus, mas pela aplicação angélica designada pelo próprio céu. Porque quando tu proteges teu povo, tu não envias apenas a paz. Tu envias guardas, vigias e guerreiros para permanecer onde a força humana descansa. Enquanto o sono se instala no corpo e a consciência se aquieta, reconhecemos que o céu se torna mais ativo, não menos, e as horas da noite não pertencem à escuridão quando anjos são posicionados por comando divino. Nós não imaginamos essa proteção. Nós a recebemos sabendo que tu envias anjos para acampar, para cercar e para intervir muito antes que o perigo atinja seu alvo. Pedimos agora que anjos sejam designados deliberadamente para este sono. Anjos de proteção, anjos de intervenção, anjos de vigilância, posicionados na cabeceira, nos pés e no perímetro deste lugar, ocupando os espaços invisíveis onde inimigos ocultos tentam acesso e onde ataques malignos tentam operar sob o manto da escuridão. O sangue de Jesus marca este sono como terreno protegido e os anjos impõem o que o sangue declarou. Onde o sangue proíbe a entrada, os anjos se erguem como barreiras vivas. Onde o sangue silencia a acusação, os anjos impõem a paz. Onde o sangue sela a noite, os anjos mantêm o selo. Confrontamos as pressões que tentam surgir depois que a consciência diminui. Medo que se insinua silenciosamente. Ansiedade que aperta o corpo sem razão. Peso emocional que emerge quando tudo se acalma. Enfermidade que se intensifica no descanso. Dor que distrai o corpo e exaustão que tenta transformar o sono em vulnerabilidade em vez de restauração. Essas condições não têm permissão para explorar a noite. Inimigos ocultos que dependem do silêncio, do tempo e da invisibilidade são expostos agora, não pela consciência humana, mas pela visão angélica. Todo ataque maligno que espera pelo sono é interceptado. Toda tentativa demoníaca de perturbar o descanso é bloqueada. Toda estratégia de feitiçaria, magia negra, voodoo ou pressão manipuladora é desmantelada antes que atinja a mente ou o corpo. Anjos montam guarda sobre os sonhos. Anjos vigiam a respiração. Anjos permanecem alertas durante cada hora da noite, garantindo que nenhuma intrusão passe despercebida e nenhuma perturbação possa continuar. O sangue de Jesus satura a atmosfera e os anjos respondem a essa autoridade, movendo-se pelo quarto, pelo ar e pelas camadas invisíveis, limpando tudo o que não pertence e reforçando o que já foi assegurado. Nada permanece. Nada se esconde, nada retorna. Tua palavra declara no Salmo 91, 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E recebemos essa ordem agora, confiando que os anjos estão ativamente guardando, protegendo e preservando este sono sem interrupção. Dirigimo-nos diretamente às horas da noite, declarando que o próprio tempo é governado pela paz. A meia-noite não traz ameaça. A madrugada não traz perturbação.
Cada momento é supervisionado, guardado e estabilizado pelo céu. Façamos uma pausa por um momento. Você pode sentir como esta oração parece menos uma resistência e mais uma supervisão, como se nada mais tivesse permissão para se mover livremente. Pedimos que os anjos impeçam o monitoramento espiritual, bloqueiem a observação invisível e interrompam qualquer tentativa de ocultar informações, exercer pressão ou criar medo enquanto o corpo descansa. Este sono não é vigiado. Este descanso não é estudado. Esta noite não é compartilhada. Tua palavra declara novamente em Gênesis 28:15, Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E mesmo no sono, tu estás presente, e teus anjos permanecem ativos. Vibramos a glória de Deus agora, permitindo que ela preencha o quarto tão completamente que os anjos operem dentro de uma atmosfera saturada de paz, santidade e autoridade, tornando impossível para qualquer coisa impura permanecer ou retornar. Tua palavra declara novamente no Salmo 34:7, O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. E recebemos esse acampamento agora. Não brevemente, não parcialmente, mas durante toda a noite. Pai, mantém esta vigília angélica até amanhã. Que nenhuma interrupção ocorra. Que nenhuma perturbação surja. Que nenhum medo retorne. E que este sono seja guardado, supervisionado e defendido pelos anjos do Senhor, totalmente coberto pelo sangue de Jesus, a salvo de inimigos ocultos e ataques malignos, até que a luz da manhã retorne, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pai, no nome supremo, eterno e governante de Jesus Cristo, entramos nesta noite não apenas sob proteção, mas sob autoridade celestial, sabendo que enquanto o corpo descansa, o céu permanece ativo, atento e autoritário. À medida que o sono se instala, elevamos esta noite à tua presença, onde o julgamento é proferido, os verditos são executados e nada opera sem permissão do teu trono. Reconhecemos o céu como o Tribunal Supremo, onde o sangue de Jesus fala mais alto que a acusação, onde a misericórdia prevalece sobre a oposição e onde toda a agenda oculta é exposta antes mesmo de chegar à terra. Enquanto esta vida descansa, colocamos esta noite, este sono e esta atmosfera sob a jurisdição do próprio céu. Permanecemos na autoridade do sangue de Jesus, trazendo cada assunto invisível diante de ti. Toda acusação levantada em segredo, toda reivindicação sussurrada na escuridão, toda tentativa legal formada por inimigos ocultos, todo ataque maligno planejado para as horas noturnas e toda estratégia demoníaca projetada para operar enquanto a consciência está diminuída. Nada disso permanece incontestado em tua presença. O sangue de Jesus é apresentado no tribunal celestial, falando de redenção, proteção, propriedade e autoridade sobre esta vida. Onde a acusação tentou falar, o sangue responde. Onde a condenação tentou reivindicar acesso, o sangue prevalece. Onde a resistência tentou adiar a paz, o sangue impõe o silêncio. Pedimos que o céu emita verditos claros agora. Verditos de proteção sobre o sono, verditos de paz sobre a mente, verditos de descanso sobre o corpo e verditos de negação contra todo inimigo oculto e ataque maligno que tentou operar durante a noite. Os anjos são testemunhas. Os anjos são executores. Os anjos estão prontos para executar o que o céu decidiu. Confrontamos as pressões que muitas vezes surgem à noite. Medo que fala suavemente na quietude. Ansiedade que aperta o corpo quando tudo se acalma. Peso emocional que pressiona o coração. Enfermidade que se torna perceptível durante o descanso. Dor que distrai. Exaustão que tenta transformar o sono em vulnerabilidade em vez de restauração. Essas condições são abordadas agora não emocionalmente, mas judicialmente. Inimigos ocultos que dependem do segredo são expostos diante do trono. Ataques malignos projetados para perturbar o descanso têm a permissão negada. Interferência demoníaca dirigida aos sonhos é rejeitada. Feitiçaria, magia negra, voodoo, manipulação do tipo Jezabel e toda forma de transgressão espiritual são declaradas ilegais sob a autoridade do céu. O sangue de Jesus sela os verditos do céu sobre esta noite. O que o céu proíbe não pode prosseguir. O que o céu bloqueia não pode ser contornado. O que o céu silencia não pode falar novamente.
Tua palavra declara em Daniel 7h10, o tribunal assentou-se, e os livros foram abertos. E confiamos que cada registro que poderia ser usado contra esta vida é respondido pelo sangue, apagado pela misericórdia e anulado pela graça. Enquanto o corpo dorme, anjos são despachados não apenas para guardar, mas para executar, posicionando-se nos umbrais, cercando o espaço, monitorando a atmosfera e intervindo instantaneamente contra qualquer tentativa de perturbar, invadir ou interferir. Nada escapa à supervisão celestial. Nada escapa à detecção angélica. Façamos uma pausa por um momento. Você pode sentir como esta oração parece menos uma luta e mais uma autoridade final sendo exercida. Como se decisões estivessem sendo tomadas no alto que resolvem as questões aqui embaixo. Liberamos a glória de Deus neste espaço, permitindo que a atmosfera do céu se assente onde o corpo descansa, tornando o ambiente incompatível com medo, inquietação, confusão ou perturbação. A glória não discute com a escuridão. Ela a desloca. Tua palavra declara novamente em Hebreus 12h22, mas chegastes ao Monte Sião. A miríades de anjos, e recebemos essa realidade agora, sabendo que esta noite está cercada pela presença celestial. Mesmo com os olhos fechados, falamos de paz sobre os sonhos, ordem sobre os pensamentos, quietude sobre as emoções, força sobre o corpo. O sono se torna um lugar de segurança, não de exposição. O céu continua a vigiar a cada hora. Os anjos permanecem posicionados sem pausa. O sangue de Jesus continua a falar sem enfraquecer. Tua palavra declara novamente em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E descansamos nessa promessa agora, sabendo que a prosperidade de qualquer ataque é impossível sob o julgamento celestial. Pai, que o céu permaneça engajado durante toda a noite. Que os verditos permaneçam em vigor. Que os anjos permaneçam ativos. Que a paz permaneça ininterrupta. E que este sono seja governado pelo céu, defendido por anjos, selado pelo sangue de Jesus e protegido de todo inimigo oculto e ataque maligno até que amanhã chegue, no nome poderoso e vitorioso de Jesus Cristo. Amém. Pai, no nome poderoso, consumidor e imparável de Jesus Cristo, nos levantamos agora em uma batalha espiritual misturada com libertação. Sabendo que quando teu poder se move, ele apenas confronta, ele arranca, quebra, expulsa e restaura o território que foi roubado ou ocupado sem permissão. Esta não é uma oração suave, e não é uma negociação com as trevas. Esta é uma imposição agressiva onde o cativeiro termina e a liberdade é estabelecida pela força da autoridade divina. Liberamos o sangue de Jesus agora nas camadas mais profundas desta vida. Entrando em lugares onde o medo permaneceu por muito tempo, onde a ansiedade pressionou a mente sem aviso, onde a enfermidade enfraqueceu o corpo e onde o peso emocional drenou a força silenciosamente. Estas não são condições permanentes. São pontos de invasão, e hoje são confrontados e expulsos. Tua palavra declara em Isaías 61:1, Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos. E tomamos essa liberdade agora, não simbolicamente, mas na prática. As correntes são quebradas, as amarras são afrouxadas e o controle é perdido por toda a força opositora. Movemos-nos violentamente contra a resistência externa que ousou se apegar, ataques demoníacos operando através de pressão, feitiçaria liberada para confundir e desestabilizar, vodo enviado para manipular resultados e magia negra projetada para drenar a paz e a força. Cada um destes é confrontado diretamente e despojado de autoridade pelo nome e sangue de Jesus. A libertação se move como fogo. Agora, o que entrou através do stress é forçado a sair pela autoridade. O que permaneceu através do silêncio é expulso pela luz. O que sobreviveu através da familiaridade é destruído pelo poder. O sangue de Jesus não negocia com a escravidão. Ele a quebra. Não coexiste com a opressão. Ele a remove. Tua palavra declara novamente em Miqueias 5:9, a tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. E erguemos essa mão agora em espírito, cortando todo inimigo oculto, rompendo todo laço espiritual e destruindo toda rota de retorno.
Dirigimos-nos aos campos de batalha internos onde a depressão tentou se instalar, onde o medo distorceu a percepção, onde a dor permaneceu no corpo e onde a exaustão se tornou normal. Essas condições não sobrevivem a uma libertação sustentada. Elas são expulsas, não lentamente, mas com força. Ao mesmo tempo, confrontamos os ataques externos, ataques malignos cronometrados para a fraqueza, pressão demoníaca librada durante o descanso, feitiçaria projetada para criar confusão e controle espiritual manipulador tentando influenciar. Tudo isso desmorona agora sob a autoridade de Jesus Cristo. Façamos uma pausa por um momento. Você pode sentir como esta oração não está circulando o problema, mas rompendo diretamente através dele. O sangue de Jesus agora lava os resíduos. Não apenas o que atacou, mas o que permaneceu após o ataque. Não apenas o que era visível, mas o que se escondia sob a superfície. Nada fica alojado. Nada permanece embutido. Tua palavra declara novamente em Obadias 1h17, mas no Monte Sião haverá livramento, e ele será santo. E reivindicamos o terreno do Monte Sião agora. Libertação que é completa e santidade que impede o retorno. Agora, enquanto a libertação atinge seu auge e a autoridade é imposta, alinhe sua voz com o que o céu está fazendo. Declare isto em voz alta com autoridade e convicção, deixando sua voz carregar concordância. Declare isto em voz alta comigo, pelo sangue de Jesus, toda a escravidão está quebrada e eu sou livre. Repita comigo, pelo sangue de Jesus, toda a escravidão está quebrada e eu sou livre. Continuamos a pressionar após essa declaração, garantindo que nada se reconstrua, nada se reforme e nada se reate. Todo espírito que foi exposto é expulso. Toda influência que foi quebrada é apagada. Toda porta que foi forçada a abrir é selada permanentemente. A glória de Deus preenche o que a libertação limpou, ocupando o espaço tão completamente que nenhuma escuridão pode retornar e nenhuma opressão pode se reagrupar. A paz se torna imposta. A estabilidade se torna permanente. A força começa a se erguer novamente. Pai, que esta libertação se mantenha. Que a batalha espiritual permaneça eficaz. Que a liberdade se aprofunde sem resistência. E que esta vida avance desimpedida, desacorrentada e incontestada sob a autoridade absoluta de Jesus Cristo. Amém. Pai, no nome consumidor, conquistador e intransigente de Jesus Cristo, aprofundamos agora na libertação. Não tocando a superfície, não tratando de sintomas, mas arrancando raízes, desmantelando fundações e removendo à força tudo o que se entrincheirou contra a tua vontade. Isto não é alívio. É extração. Isto não é resistência. É despejo. Liberamos o sangue de Jesus nos lugares mais profundos desta vida. Entrando em áreas onde a depressão se envolveu silenciosamente nos pensamentos, onde o medo distorceu a percepção, onde a ansiedade pressionou a mente sem descanso e onde a enfermidade enfraqueceu o corpo ao longo do tempo. Estas não são identidades. São intrusões, e hoje são expostas e expulsas. Tua palavra declara em Jeremias 30:17, pois te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, e a restauração começa onde a escravidão termina. Assim, toda ferida criada pela pressão, toda cicatriz formada por uma luta prolongada e toda fraqueza causada por batalhas ocultas é agora confrontada pela autoridade divina. A libertação se move agora como uma força que não pode ser resistida. O que entrou através da exaustão emocional é forçado a sair pelo poder. O que se apegou através do stress é arrancado pela autoridade. O que sobreviveu através do silêncio é destruído pela luz. Levantamo-nos violentamente contra a opressão externa que ousou reivindicar terreno. Ataques demoníacos projetados para enfraquecer a determinação. Feitiçaria liberada para confundir e desestabilizar. Magia negra enviada para drenar força e paz. E missões de voodoo destinadas a manipular resultados e emoções. Cada uma delas é despojada de acesso, desmantelada na raiz e apagada pelo sangue de Jesus. Nada negocia com o sangue. Nada resiste ao sangue. Nada sobrevive ao sangue.
Tua palavra declara novamente em Naum 1:9, a aflição não se levantará uma segunda vez. E tomamos isso como um verdito final agora, declarando que o que é quebrado não se reconstruirá, e o que é removido não retornará. Dirigimos-nos ao campo de batalha interior onde o medo uma vez controlou as reações, onde a ansiedade moldou as decisões, onde a enfermidade drenou a vitalidade e onde o peso emocional embotou a alegria. Essas forças não recuam silenciosamente. Elas são expulsas com autoridade e finalidade. Ao mesmo tempo, confrontamos os ataques externos, ataques malignos que visavam a vulnerabilidade, pressão demoníaca cronometrada para a fraqueza, feitiçaria projetada para perturbar a paz e manipulação sombria que tentava o controle. Todas essas forças são cortadas, expulsas e têm a reentrada negada. O sangue de Jesus inunda cada espaço que a libertação tocou, limpando não apenas o ataque, mas a memória dele. Não apenas a escravidão, mas o resíduo deixado para trás. Nada se apega, nada se esconde, nada permanece embutido. Façamos uma pausa por um momento. Você pode sentir como esta oração parece que algo está sendo arrancado à força, não apenas acalmado. Tua palavra declara novamente no Salmo 18:42, então os esmiucei como o pó diante do vento. E declaramos que toda força opositora é reduzida a nada, incapaz de se reformar, incapaz de se reagrupar, incapaz de se recuperar. Agora, enquanto a libertação se aprofunda e a autoridade é imposta sem compromisso, alinhe sua voz com o que o céu está executando. Erga sua voz com autoridade e fale isto na atmosfera. Declare isto em voz alta comigo: pelo sangue de Jesus, sou liberto completa e permanentemente. Repita comigo: pelo sangue de Jesus, sou liberto completa e permanentemente. Continuamos a pressionar mesmo após essa declaração, garantindo que a liberdade se estabilize, a paz se estabeleça e a força comece a se erguer sem resistência. Toda porta que permitiu a entrada é selada. Todo caminho que permitiu o acesso é destruído. Todo antigo ponto de fraqueza é reforçado pela autoridade divina. A glória de Deus preenche cada espaço que a libertação limpou, ocupando-o tão plenamente que a escuridão não pode retornar e a opressão não pode se reatar. A liberdade se torna o ambiente. A autoridade se torna a estrutura. A paz se torna a nova condição. Pai, que esta libertação se mantenha sem interrupção. Que a liberdade se aprofunde sem oposição. Que a força retorne sem demora. E que esta vida avance desimpedida, incontestada e totalmente libertada sob a autoridade absoluta e eterna de Jesus Cristo. Amém. Pai, no nome poderoso, incontestável e eterno de Jesus Cristo, eu me levanto agora em uma batalha de proteção, não reagindo ao perigo, mas impondo a segurança divina, sabendo que o que tu proteges não pode ser penetrado, o que tu cobres não pode ser violado, e o que tu cercas não pode ser dominado. Esta oração não espera pelo ataque. Ela estabelece uma defesa tão completa que o assalto falha antes de se formar. Coloco minha vida sob tua autoridade e peço que tua proteção me cerque como fogo, como uma muralha impenetrável, como uma fronteira viva que se move comigo, está sobre mim e cerca tudo que está conectado a mim. Que nenhuma brecha exista. Que nenhuma fraqueza permaneça. Que nenhuma abertura seja deixada desprotegida. Falo de proteção sobre minha mente, onde o medo uma vez tentou sussurrar, sobre meus pensamentos, onde a ansiedade tentou circular. Sobre meu corpo, onde a enfermidade e a dor tentaram encontrar entrada, e sobre minhas emoções, onde o peso procurou permanecer silenciosamente. Nada disso ganha acesso onde tua cobertura está ativa. Tua palavra declara no Salmo 147, ó Senhor, força da minha salvação, cobriste a minha cabeça no dia da batalha. E eu recebo essa cobertura agora, declarando que minha cabeça, meus pensamentos, minhas decisões e minha direção estão protegidos em cada momento. Eu me oponho a ameaças externas que tentam se aproximar. Ataques malignos enviados para perturbar a paz. Interferência demoníaca buscando entrada através de pressão. Feitiçaria destinada a desestabilizar a vida. E manipulação oculta trabalhando por meios invisíveis. Toda aproximação é bloqueada. Toda tentativa é negada. Toda estratégia desmorona antes do contato.
Que tua proteção se mova à minha frente, atrás de mim, acima de mim, abaixo de mim e ao meu redor. Para que nada inesperado me alcance e nada planejado tenha sucesso contra mim. Onde o perigo esperava, a proteção chega primeiro. Onde o mal planejava, a autoridade se interpõe. Falo de proteção em meu ambiente. No ar que respiro, nos espaços que ocupo, nos caminhos que percorro e nos lugares onde descanso, declarando que nada hostil compartilha espaço comigo e nada impuro permanece ativo perto de mim. Toda a atmosfera se torna hostil à escuridão e segura para a paz. Façamos uma pausa por um momento. Você pode sentir como esta oração soa como um reforço, não uma reação, como se a proteção estivesse sendo construída camada por camada. Tua palavra declara novamente em Isaías 33:16, esta habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. E eu recebo essa fortaleza agora, declarando que não estou exposto, não sou alcançável e não sou vulnerável. Confronto o monitoramento invisível, a observação espiritual e qualquer tentativa de rastrear, estudar ou pressionar minha vida das sombras, declarando que tais esforços são tornados inúteis, cegos e ineficazes sob tua proteção. Nada observa livremente. Nada segue de perto. Nada opera sem ser visto. Que a proteção permaneça ativa enquanto me movo e enquanto descanso, enquanto falo e enquanto estou em silêncio, enquanto estou ciente e enquanto estou inconsciente. A proteção depende da minha atenção. Depende da tua autoridade. Tua palavra declara novamente em Zacarias 9:08, e acamparei ao redor da minha casa, por causa do exército, e eu recebo esse acampamento agora, confiando que tu cercas o que te pertence com uma defesa inabalável. Falo de proteção contra danos súbitos, perigos inesperados, armadilhas ocultas, ataques retardados e ameaças familiares que tentam retornar. Nada me surpreende. Nada me sobrecarrega. Nada me domina. Que a paz se torne meu ambiente porque a proteção foi estabelecida. Que a calma se instale porque a defesa é segura. Que a confiança se eleve porque tu estás vigiando. Pai, mantém esta proteção sem interrupção. Que ela se mantenha a cada hora. Que permaneça em todas as circunstâncias. Que se fortaleça com o tempo. E que minha vida permaneça cercada, defendida e preservada sob tua mão poderosa e autoridade incomparável, agora e sempre, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Pai, no nome poderoso, imparável e produtor de rompimento de Jesus Cristo, entro em batalha pelo rompimento, sabendo que quando tu te moves, a resistência não se desvanece lentamente. Ela desmorona. As barreiras não enfraquecem gradualmente. Elas se estilhaçam e os atrasos não perduram. Eles são anulados pela tua autoridade. Isto não é uma espera esperançosa. É um rompimento imposto, onde o que estava no caminho é removido pelo poder e o que estava bloqueado é forçado a abrir por comando divino. Libera o sangue de Jesus em todos os lugares onde o progresso estagnou, onde as portas se recusaram a abrir, onde o esforço encontrou resistência e onde o avanço foi adiado sem explicação. Que o sangue confronte o medo que restringiu o movimento, a ansiedade que enfraqueceu a confiança, o peso emocional que retardou o ímpeto e a enfermidade que drenou a força em momentos críticos. Essas condições não ditam os resultados. Elas se rendem à autoridade. Tua palavra declara em Miqueias 2:13, o que abre caminho subirá diante deles, eles romperão, passarão pela porta e sairão por ela. E nós nos posicionamos atrás daquele que abre o caminho agora, sabendo que o que tu abres não pode ser fechado novamente. Aplicamos pressão contra a resistência externa que bloqueou o progresso. Ataques malignos projetados para atrasar resultados, interferência demoníaca designada para frustrar o tempo, feitiçaria enviada para confundir a direção e oposição oculta trabalhando para manter as portas fechadas. Toda força desse tipo perde sua influência agora, à medida que o poder de rompimento avança. Este é um rompimento que não negocia com obstáculos. Ele os remove. Este é um rompimento que não pede permissão. Ele conquista terreno. O sangue de Jesus limpa caminhos que foram obstruídos, dissolve barreiras que foram reforçadas e expõe fechaduras ocultas que deveriam manter o avanço refém. Nada permanece emperrado.
nada permanece selado. Nada permanece atrasado. Tua palavra declara novamente em Isaías 45:2: Eu irei adiante de ti e endireitarei os lugares tortuosos, quebrarei as portas de bronze. E recebemos esse endireitamento agora, declarando que a complexidade dá lugar à clareza e a resistência dá lugar à liberação. Confrontamos as batalhas internas que tentaram sabotar o progresso. O medo que hesitou em momentos decisivos. A ansiedade que nublou o julgamento. A exaustão que enfraqueceu a determinação. E a tensão emocional que drenou o foco. Isso não sobrevive à pressão sustentada do rompimento. Ao mesmo tempo, confrontamos a resistência externa, a pressão maligna que atrasou as respostas, a interferência demoníaca que complicou os caminhos, a feitiçaria destinada a criar confusão e a oposição invisível que tentou desgastar a persistência. Toda essa resistência é superada. Agora, façamos uma pausa por um momento. Você pode sentir como esta oração parece estar ganhando impulso. Como algo que estava preso está começando a ceder. A glória de Deus se move à frente agora, reorganizando circunstâncias, mudando ambientes e reordenando o que deve se alinhar para que o rompimento se manifeste. O que antes exigia luta agora se move com fluidez. O que antes resistia agora se libera. Tua palavra declara novamente no Salmo 66:12: Passamos pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de abundância. E recebemos essa abundância agora, declarando que o processo termina e o resultado aparece. Agora, para alinhar sua voz com o rompimento que já está avançando, libere isto com sua própria voz e autoridade. Declare isto em voz alta comigo: pelo poder de Jesus Cristo, meu rompimento é liberado agora. Repita comigo: pelo poder de Jesus Cristo, meu rompimento é liberado agora. Continuamos a pressionar após essa declaração, garantindo que o rompimento se estabilize, as portas permaneçam abertas e o progresso continue sem retrocesso. Nenhum revés segue esta liberação. Nenhum atraso retorna. Nenhuma resistência se reconstrói. O sangue de Jesus sela o rompimento. A glória de Deus o sustenta. E a autoridade de Jesus Cristo o mantém. O ímpeto substitui a estagnação. A clareza substitui a confusão. A força substitui a exaustão. Pai, que este rompimento permaneça firme. Que o avanço continue sem impedimentos. Que os resultados se manifestem claramente. E que esta vida avance em progresso imparável, vitória estabelecida e rompimento duradouro sob a autoridade suprema de Jesus Cristo. Amém. Pai, no nome poderoso, restaurador e autoritário de Jesus Cristo, entramos na restauração através da batalha, sabendo que a verdadeira restauração acontece suavemente, mas com força. Pois o que foi roubado é retomado. O que foi quebrado é reconstruído e o que foi drenado é reabastecido pela autoridade divina. Isso não é apenas recuperação emocional. É restauração imposta, onde a perda é revertida e o dano é desfeito sob o poder do céu. Libramos o sangue de Jesus em cada área onde ocorreu o esgotamento, onde a depressão drenou a alegria, onde o medo enfraqueceu a determinação, onde a ansiedade fraturou a paz e onde a enfermidade reduziu a força ao longo do tempo. Essas perdas não foram permanentes e não são finais, porque a restauração não pede permissão ao que causou o dano. Tua palavra declara em Joel 2:25, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. E recebemos essa restauração agora, não como memória, mas como ação presente, onde o tempo perdido, a energia perdida, a clareza perdida e a estabilidade perdida são devolvidos por decreto divino. A restauração se move agora para lugares que a batalha já limpou, preenchendo as lacunas deixadas pela luta, fortalecendo as áreas que foram enfraquecidas pela pressão prolongada e reconstruindo as fundações que foram abaladas por ataques repetidos. O que foi esvaziado é preenchido. O que foi fraturado é reforçado. O que foi adiado é recuperado. Confrontamos as forças externas que causaram perdas, os ataques malignos que interromperam o progresso, a pressão demoníaca que perturbou a paz, a feitiçaria projetada para dispersar o foco e a magia negra destinada a drenar a vida e o ímpeto. Essas forças não têm a palavra final. A restauração anula seu impacto completamente.
O sangue de Jesus limpa não apenas a ferida, mas a memória da ferida. Ele remove não apenas o ataque, mas o efeito do ataque. Ele restaura a função, a confiança, a força e a clareza onde o dano uma vez existiu. Tua palavra declara novamente em Isaías 58:11, o Senhor te guiará continuamente e satisfará a tua alma em lugares secos. E recebemos essa orientação agora, declarando que a secura termina, a falta termina e o vazio é substituído pela plenitude. A restauração alcança a mente agora, reparando padrões de pensamento que foram moldados pela pressão, restaurando a paz onde a ansiedade distorceu a percepção e renovando o equilíbrio emocional onde o peso uma vez permaneceu. A restauração alcança o corpo, fortalecendo o que a enfermidade enfraqueceu e revitalizando o que a exaustão drenou. Nada permanece parcialmente curado. Façamos uma pausa por um momento. Você pode sentir como essa restauração parece vigorosa, como se algo estivesse sendo reconstruído mais forte do que antes, não apenas reparado. Liberamos a restauração na vida diária, nas rotinas que pareciam pesadas, nas responsabilidades que se tornaram exaustivas, nas decisões que pareciam adiadas e no progresso que parecia estagnado. O ímpeto retorna, a clareza retorna, a força retorna. Tua palavra declara novamente no Salmo 23:3, refrigera a minha alma. E recebemos a restauração da alma agora, não alívio temporário, mas renovação sustentada que se mantém sob pressão. Falamos de restauração sobre a confiança, sobre a paz, sobre a alegria, sobre o propósito e sobre a estabilidade. Onde o dano tentou a permanência, a restauração estabelece o domínio. Onde a perda tentou definir o futuro, a restauração reescreve o resultado. A glória de Deus preenche cada área que a restauração tocou, assentando-se profundamente para que o que foi reconstruído permaneça protegido, reforçado e sustentado. A restauração não deixa brechas para o retorno. Ela sela o que restaura. Pai, que esta restauração continue sem interrupção. Que a força continue a aumentar. Que a paz continue a se aprofundar. Que a estabilidade continue a se assentar. E que esta vida avance totalmente restaurada, reforçada e renovada, permanecendo mais forte do que antes sob a autoridade suprema e restauradora de Jesus Cristo. Amém. Pai, no nome triunfante, reinante e invicto de Jesus Cristo, agora nos firmamos na vitória através da batalha, sabendo que a vitória não é uma emoção a ser sentida, mas uma posição a ser imposta, e o que tu conquistaste deve permanecer conquistado. Esta não é uma vitória frágil que requer defesa constante. Esta é uma vitória dominante, estabelecida pela autoridade, selada pelo sangue de Jesus e mantida pelo teu poder. Liberamos o sangue de Jesus em todos os lugares onde a batalha já quebrou a resistência. Declarando que a vitória agora ocupa esses espaços plena e permanentemente. Onde o medo uma vez tentou ditar as reações, a vitória agora governa a paz. Onde a ansiedade uma vez nublou o julgamento, a vitória agora restaura a clareza. Onde a depressão tentou drenar a alegria, a vitória agora reabastece a força. Onde a enfermidade enfraqueceu o corpo, a vitória agora impõe a restauração. Tua palavra declara em Romanos 16:20, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E nos posicionamos nesse esmagamento agora, sabendo que o que é esmagado não se levanta novamente. E o que é subjugado não recupera a autoridade. A vitória se move através de cada camada da vida agora. Não apressada, não vacilante, mas assentando-se profundamente na mente, no corpo, nas emoções e no ritmo diário da vida. Esta vitória estabiliza o que a batalha perturbou, assegura o que a libertação libertou e reforça o que a restauração reconstruiu. Nada permanece exposto. Confrontamos qualquer resistência externa remanescente que ouse permanecer após a derrota. Ataques malignos tentando retornar através da familiaridade. Pressão demoníaca esperando pela fadiga. Feitiçaria projetada para confundir os resultados e magia negra destinada a drenar o ímpeto. Essas tentativas desmoronam imediatamente porque a vitória já alterou o ambiente do qual dependem. O sangue de Jesus fala continuamente agora, declarando propriedade, autoridade e finalidade. Ele não discute com a oposição. Ele anuncia o resultado. Ele não negocia território. Ele impõe o domínio.
Tua palavra declara novamente em Deuteronômio 33, 27, o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. E descansamos dentro desse refúgio agora, sabendo que a vitória é sustentada por baixo, ao redor e por cima. A vitória se estende à vida diária, às decisões que antes pareciam incertas, às rotinas que antes pareciam pesadas, ao progresso que antes parecia adiado. O ímpeto retorna sem resistência. A confiança se eleva sem medo. A paz permanece sem interrupção. Façamos uma pausa por um momento. Você pode sentir como esta vitória parece estabelecida, não ruidosa, como algo que se encaixou no lugar e se recusa a se mover novamente. Agora, para alinhar sua voz com a vitória já imposta pelo céu. Permaneça firme na autoridade e fale isto na atmosfera. Declare isto em voz alta comigo, através do sangue de Jesus, minha vitória é completa e incontestável. Repita comigo, através do sangue de Jesus, minha vitória é completa e incontestável. Continuamos a impor a vitória mesmo após essa declaração, garantindo que nenhum retrocesso se siga, nenhum revés se forme e nenhuma oposição se reorganize. O que foi derrotado permanece derrotado. O que foi ganho permanece seguro. O que foi reivindicado permanece governado. A glória de Deus preenche cada lugar que a vitória reivindicou, saturando-o com paz, confiança e autoridade, para que nada impuro possa retornar e nada hostil possa coexistir. A vitória não é temporária. Ela é estabelecida. Tua palavra declara novamente no Salmo 44, 5, por ti, repeliremos os nossos inimigos, pelo teu nome, pisaremos os que se levantam contra nós. E permanecemos nessa postura agora, de pé, avançando e mantendo o terreno sem esforço. Pai, que esta vitória permaneça imposta. Que a paz permaneça estável. Que a força permaneça restaurada. Que a autoridade permaneça ininterrupta. E que esta vida continue a avançar em vitória dominante, progresso seguro e autoridade inabalável sob o nome supremo e vitorioso de Jesus Cristo. Amém. Pai, no nome poderoso e soberano de Jesus Cristo, nós te damos graças no meio da batalha. Não porque a batalha te define, mas porque a vitória já a respondeu. E a ação de graças se torna uma arma quando brota da autoridade em vez do alívio. Agradecemos-te não timidamente, não cautelosamente, mas com ousadia, sabendo que a gratidão falada de uma posição de domínio reforça o que a batalha já assegurou. Agradecemos-te pelo sangue de Jesus que apenas nos cobriu, mas falou em nosso favor, silenciou a acusação, quebrou a resistência e estabeleceu a autoridade onde a oposição uma vez tentou se erguer. Obrigado porque, enquanto os ataques malignos tentavam persistir, tua presença não vacilou. Obrigado porque, enquanto a pressão demoníaca tentava adiar os resultados, teu poder avançou sem interrupção. Agradecemos-te por sustentar a força quando o medo tentou enfraquecer a determinação. Por restaurar a clareza quando a ansiedade tentou nublar o julgamento, por levantar o peso quando a depressão pressionou silenciosamente e por renovar o corpo quando a enfermidade tentou permanecer além de sua estação. Nenhuma dessas condições prevaleceu porque tua autoridade permaneceu maior. Tua palavra declara no Salmo 9:3, ao voltarem os meus inimigos, tropeçam e perecem diante da tua presença. E agradecemos-te agora porque tua presença sozinha fez o que a força e o esforço não puderam, fazendo a resistência desmoronar sem explicação. Obrigado pela proteção que operou invisivelmente. Pela libertação que trabalhou sob a superfície, pelos rompimentos que se formaram silenciosamente antes de se manifestarem visivelmente. Pela vitória que se estabeleceu antes de ser celebrada. Damos graças mesmo enquanto a batalha continua, porque a ação de graças sela os resultados e nega ao inimigo a ilusão de que a pressão tem influência. A gratidão falada agora não enfraquece a autoridade. Ela a fortalece. Agradecemos-te porque a oposição externa, a feitiçaria projetada para confundir, a magia negra destinada a drenar a paz, os ataques demoníacos com o objetivo de esgotar a persistência e a pressão maligna com a intenção de atrasar o progresso não tiveram sucesso, não se adaptaram e não superaram a autoridade de Jesus Cristo. Agradecemos-te pela restauração interna que se seguiu à batalha, pela paz retornando à mente, pela confiança se reconstruindo no coração, pela força se erguendo no corpo e pela estabilidade se assentando onde a turbulência uma vez tentou permanecer.
Obrigado porque nada que tu restauras é frágil. Façamos uma pausa por um momento. Você pode sentir como a ação de graças aqui não relaxa a atmosfera, mas na verdade aperta a autoridade e reforça o controle. Tua palavra declara novamente em Abacuque 3:18, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E nos alegramos agora, não porque o conflito nunca existiu, mas porque a salvação o sobrepujou e a autoridade o superou. Agradecemos-te porque a própria ação de graças se torna pressão contra as trevas, porque lembra à oposição que seus esforços foram mal sucedidos, suas estratégias ineficazes e sua influência temporária. A gratidão se torna testemunho de que a batalha funcionou. Agradecemos-te pela ordem retornando à vida diária. Pela clareza substituindo a confusão, pela paz substituindo a inquietação e pelo movimento para frente substituindo a estagnação. O que antes exigia luta agora flui. O que antes resistia agora se alinha. Tua palavra declara novamente no Salmo 68:19, bendito seja o Senhor, que diariamente nos carrega de benefícios. E recebemos esses benefícios agora, não passivamente, mas como reforços que sustentam o que a vitória já estabeleceu. Agradecemos-te pela força para continuar, pela autoridade para permanecer firme e pela confiança para avançar sem medo de retrocesso. Esta ação de graças não encerra a batalha. Ela fortifica a posição. Pai, recebe esta gratidão como reforço. Que ela aprofunda a autoridade. Que ela assegura os ganhos. Que ela nega a reentrada. E enquanto continuamos a avançar nesta oração, que a ação de graças permaneça ativa como uma arma, não encerrando a batalha, mas fortalecendo tudo o que já foi imposto sob o nome poderoso e vitorioso de Jesus Cristo. Amém.